Então eu disse aquela hora que vamos estudar, falar sobre o consolo e a promessa. Abre no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Peço para todos prestarem atenção, os visitantes, os crentes ficar tudo com atenção, não distrair nem um pouco, porque é muito importante a leitura da palavra, estudando, ouvir a palavra de Deus. Começa dizendo assim, Jesus dizendo para os discípulos. Quando Jesus disse isso aqui, ele estava quase respondendo um pouco antes da negação de Pedro, que Pedro tinha negado a Jesus. Tinha negado ele. Então aí ele continuou dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus, ele diz que era para ninguém ficar com o coração perturbado, falando para os discípulos. Não ficar perturbado. Então Cristo, ele estava dizendo aqui, falando lembrando talvez da vergonha que Pedro passou, que Pedro negou ele, na hora que Jesus estava sendo preso. Mas só que ele disse, não turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Porque é simplesmente a pessoa falar que tem fé, falar que crê em Deus. Todos falam que creem em Deus, mas não creem em Jesus. Ele disse aqui, credes em Deus, mas crede também em mim. Se perguntar para toda a humanidade, é difícil encontrar alguém que fala que não crê em Deus, mas só que não crê em Jesus não vale. Deus não aceita falar que tem fé nele sem a aceitação do filho dele. Ter fé nele e assim como também ter fé em Deus. Ter fé em Jesus e ter fé em Deus, aceitar ele. Então essa revelação ela é mais suprema e mais completa de si mesmo, como Deus. Jesus dizendo, ele é como Deus. Então credes em Deus, crede também em Jesus. Aí ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, que se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Ele disse, vou preparar-vos lugar. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas nas casas que eu fiz a pergunta e demoraram para responder, não é para responder hoje, porque vai responder porque já aprenderam. Alguém que não viu ainda, eu gostaria que respondesse. Então ele disse, então aqui para começar, ele dá a entender para nós que o céu é um lugar grande, não é um lugar pequeno. Porque ele diz que há muitas moradas. Então ele é grande, uma coisa verdadeira. Ultrapassa a imaginação humana. Nós falamos do céu. Só que ele diz, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, que Jesus estava dizendo, se isso não fosse real, eu não falaria, eu falaria isto. Agora imagina só Jesus ao vivo com os discípulos. Como nós estamos aqui, em homem, tudo em carne, e Jesus andando com eles. Até era mais difícil para eles acreditar, porque Jesus andando com eles. Ele não tinha a Bíblia ainda. Então eles estavam ouvindo Jesus falar. E Jesus diz assim, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Então a referência aqui ao feito que ele está falando, ele fala do conhecimento de todas as coisas. Então ele está falando, ele conhecia todas as coisas, ele é Deus. Agora ele diz assim, vou preparar-vos lugar. O que Jesus ia fazer? Por que Jesus disse isso? Ele ia passar pela cruz, ele não tinha passado. Então eu vou preparar-vos lugar.
Ele preparou ou não? Ele preparou. Jesus, ele preparou o lugar. Eu fiz essa pergunta na casa de alguém que estava visitando. Eles responderam a ressurreição. Eu falei, está pondo os carros na frente dos bois, vamos começar certo. Tem uma coisa antes, eu vou preparar esse lugar. Na ressurreição, não é. Está meio certo. Passar pela cruz, ele ia morrer, ele ia ser sepultado e ressuscitar. Aí a ressurreição dele, por causa disso, que vale a nossa fé. Então, agora, Jesus preparou o lugar. Está preparado quantos por cento? 100%, está todo. E agora as pessoas estão querendo preparar lugar no céu. Com caridade, boas obras. As demais pessoas, religiões, falam, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então está dizendo que Jesus não pagou todos os pecados. Se tiver alguma coisa para nós pagar, então fica Jesus, então ele pagou 50%. Jesus pagou os nossos pecados passados, no tempo da ignorância, desde que nós nascemos, desde o ventre da nossa mãe. Davi disse, em iniquidade concebeste minha mãe. Ele já falou antes de nascer, iniquidade. Já foi gerado no ventre. Já tinha pecado que vem de Adão e Eva. Então, passado, presente, que nós pecamos agora, e o futuro, o último pecado que nós vamos pecar que nós não sabemos. Está perdoado. Mas para isso tem que ter ele morando dentro da pessoa, dentro de nós, o Espírito Santo. Então a pessoa ensina, tem que fazer parte da igreja, eu tenho que batizar. Então, não está dando crédito de Jesus, crendo em Jesus que ele disse. Quem crê nele tem a vida eterna. É vida para sempre. Aí ele disse aqui, vou preparar-vos lugar. Então Jesus, ele disse isso pessoalmente para eles. E nós temos aqui escrito que ele diz. Jesus, ele controla todos os projetos de habitações nos céus. Se não crer nele, não vai morar nos céus. Isso é claro, é uma coisa real. É uma realidade absoluta. Se não crer em Jesus, não tem parte com ele, não vai morar nos céus. Vai morar longe dele. Nos céus vai quem aceitou ele. Olha, o homem, se ele acredita ou ele não acredita na Bíblia, não acredita em Jesus, não vai mudar a verdade. A verdade de Deus é essa: crer no Filho dele. Eu não creio na Bíblia, eu não creio no que estão pregando. Não importa da pessoa. Por alguém dizer que ele não acredita, não vai mudar a verdade. A verdade é essa. Continua a vida. O que precisa fazer para ser condenado? Já nascer, basta continuar. Então ele disse assim, no versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele disse, e quando eu for, porque ele estava falando para eles, todo momento, vou preparar-vos lugar. Só que quando eu for, ele falando que ele ia passar pela cruz, ele ressuscitar, depois da ressurreição, ele ia ascender ao céu. Ele falou, quando eu for, eu vou preparar lugar. Não estava preparado ainda. Eu vou preparar lugar. E virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Quando é que ele vai voltar? E está falando do quê? Jesus vai voltar, e ninguém acredita. No fim do mundo,
no arrebatamento dos cristãos. Aí ele vem buscar nós, quem está na sepultura, que morreu com ele, está lá, está dormindo, mas a alma está viva, está lá nos céus, o espírito, aguardando esse dia. E quem morre sem Cristo, ele não está vivo, isso não é vida, porque está sofrendo. Quem morre com Cristo está em gozo, porque esse sofrimento aqui é leve, é da carne, é poucos anos, uns 50 anos, 60, outros 70, 100 anos no máximo que pode viver. Uma fé está com 98 anos, capaz que ele chegue aos 100 anos, sofrendo. Mas em relação ao futuro, isso aí não é nada. E lá no inferno, se a pessoa sem Cristo, além de sofrer aqui, e lá depois passou o sofrimento é muito pior, da alma, no fogo, queimando. Sofrimento, a Bíblia ensina, ao lugar de Satanás, seus anjos, os anjos caídos. Então ele diz aqui, então ele está falando, aqui é a primeira menção do arrebatamento que fala, começando o Novo Testamento, que Jesus falando. Ele vai vir, isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18. Para onde eu estiver, estejai vós também. Falando do céu. Jesus está lá no céu. Nós não estamos aqui perdendo tempo, de forma nenhuma. Mas tem que ser uma fé genuína. Só que nós não somos perfeitos. Nós erramos, os discípulos erraram bastante, os apóstolos, mas a fé é em Jesus. Erra, mas volta atrás e arrepende. Quando a gente não tem Cristo, não tem o Espírito Santo habitando, ele erra, ele não arrepende. É aquele modo de dizer, não levo desaforo para casa. Fala uma, eu falo duas. E assim por diante. O cristão, ele pode cair em fraqueza, perder a paciência. Davi pecou, Davi caiu em adultério, Davi também cometeu crime, mandou matar. Ele não matou com as mãos, mas mandou matar. Apóstolo Paulo também, antes de ser seguidor de Cristo, ser convertido, perseguia a igreja, perseguia os cristãos. Então aqui, ele está falando o céu. Onde irão os cristãos, os santos de Deus, na ressurreição? Vamos começar pelo 1000 anos, milênio aqui na terra, neste mundo, milênio, reinando com Jesus. Olha, gente, vale a pena aceitar Jesus, os que não aceitaram. Mas aceitar de verdade, não é ter uma religião. Ah, eu faço parte da Igreja Batista. Mas precisa fazer parte é lá, é ter Cristo. Fazer parte da igreja e não ter Cristo, isso pode acontecer. Pode passar pelo batismo, podemos chamar de irmãos, podemos escrever o nome dele aí no livro, no rol, registrado como membro da Igreja Batista. Mas se ele não for nascido de novo, este livro não, o que manda é o livro da vida. O que manda é ter o nome lá nos céus. Precisa ter convicção. Eu tenho Jesus, eu quero servir Ele. Ter desejo de servir a Deus. Não querer servir mais nós mesmos. É lógico que nós preocupamos com o nosso anseio, nós desejamos algo, queremos muitas as coisas deste mundo que nós temos necessidade. Mas nunca deixar isso ocupar o lugar de Deus no coração. Nunca devemos ter algo neste mundo que impeça Cristo entrar. O coração está cheio de idolatria, está cheio de coisa deste mundo, está cheio de coisa que eu ponho no lugar de Deus. Tem que ser ocupado por Ele, porque Ele abençoa. Tinha muitos ricos no Antigo Testamento. A riqueza não é pecado. A riqueza ela é pecado se ela ocupar o lugar de Deus, estiver acima de Deus. O 4 ele diz assim, ó: mesmo vós sabeis para onde vou,
e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Olha, as pessoas, eles tiram um trechinho da Bíblia para usar, e as outras coisas não usam. Eu escuto essa frase: eu quero ser igual Tomé, tenho que ver para crer. O outro fala que tem que ter a paciência de Jó. Como é que eles pegam essa frase e falam? E como é quando Jesus disse: vinde a mim, ninguém fala que Jesus está chamando para ir a ele. Então ele disse aqui, mesmo vós sabeis por onde vou. Ele acabava de lhe dizer, e ele ainda perguntando. Na realidade, ele se referia a ele mesmo, já que ele era o caminho. Jesus falando que ele era o caminho, e eles perguntando: que caminho é esse? Não é o caminho que vai para o céu, o caminho. Não é um caminho, se falar um tem o outro, é o caminho que vai para o céu, singular, só ele. Quem é o caminho? É Jesus. Falar Jesus é um caminho, então quer dizer que tem outro caminho. Não, Jesus, ele é o caminho. Ele diz. Agora disse-lhe Tomé: Senhor, no versículo 5, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Cristo tinha falado, acabado de falar. Agora, esse discípulo, ele procurava saber a verdade e a realidade mediante conhecimento intelecto. Não é intelecto, não é conhecer. Eu conheço a Bíblia toda. Eu sei onde estão os livros, sei o nome de todos os livros, sei onde está a passagem. Não. Muitos querem conhecer, têm curiosidade. É bom conhecer, mas ter Cristo. Conhecimento não salva ninguém. Ser professor de seminário, professor de Bíblia não salva ninguém. Ele é professor, mas não tem o Senhor na vida dele. Não sirva. Nós temos que servir a Deus. Não é por servir que ele vai ao céu. Servir em gratidão, em amor. Vir à igreja em amor. Não vir por obrigação. Deus não quer nada obrigado. Se Deus quisesse, salvaria todo. Não, ele deixou o homem livre. Ele fez a promessa. Ele fez o pacto. Ele já fez. Agora cabe cada um aceitar. Eu decidi em 94. Daí para trás não era. Não tinha esse conhecimento. Não conhecia Cristo como eu conheço agora. Eu não servia a Ele. Servia a mim. Religião. Ao 16. Disse-lhe Jesus. Aí quando Tomé perguntando assim para ele: não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Ele fez a pergunta. Jesus respondeu no 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou vai ao Pai, vem, passa por Ele. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que veio a este mundo. Foi Ele que deu a vida, o Filho unigênito de Deus. Aqui Ele põe em claro exatamente quem é o Jesus, o que é Jesus. Ele é o Deus Filho. Deus se fez carne e habitou entre nós. Quer saber o caminho? É Jesus. Quer saber a verdade? É Jesus. Quer saber a vida? É Jesus. Vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele declara aqui, afirmando
que esta ideia de Deus como Pai, esta aproximação a Deus por cada homem é por meio dele. Deus Pai. Ele é nosso Pai por causa do Filho, nós aceitamos. Nós somos filhos adotivos. Filho único, legítimo é Jesus, Filho de Deus. E nós somos filhos adotivos. Deus nos adota no seu Filho, pelo amor de seu Filho. Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus enviou para morrer numa cruz, pagar os nossos pecados. Ele disse no 7 assim, ó, se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Jesus falando aquelas conversas, por causa de Tomé. Tomé interrogou, Tomé duvidou, Tomé começou a questionar. Aí ele falou aqui no versículo 7, aí ele falou para todos, se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Se nós conhecemos Jesus, mas não é conhecer Jesus, não, é conhecer Ele assim de perto, ter Ele dentro, aí não é conhece o Pai. Por isso que ele está dizendo, ele declara aqui quem Ele é. Quer dizer que Jesus, ele fala, se vocês tivessem aprendido a me conhecer espiritualmente, porque fisicamente vocês me conhecem, estou no meio de vós como homem, mas vocês não estão me conhecendo como Deus, como Salvador, como vindo do céu, falando. Vocês conhecem eu espiritualmente, por experiência, diariamente. Conta que eu e o Pai somos um. Jesus fala, eu e o Pai somos um. Quer dizer, em essência, em unidade, e não em números. Ele disse aqui, ó, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerei a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Vocês agora se conhecem, vocês estão vistos. Eles não entendiam. Parece que nós entendemos mais fácil, porque nós temos a Bíblia, nós estamos lendo, temos o Espírito de Cristo. Cristo não está aqui ao vivo, habitando em nós, mas Ele está em Espírito, em cada um de nós, que aceitou Ele. Então Ele está dizendo isso. Quando verdadeiramente for a Jesus, verdadeiramente vê o Pai. Quando alguém vai a Cristo, ele vai também ao Pai. Quem vai a Cristo, o dia que morrer, vai reinar com Ele, vai morar com Ele, vai gozar com Ele. E no milênio com o corpo glorificado, mas não o corpo condenado. 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Imagina só, irmão, note bem, que até é interessante. Imagina a conversa, o assunto com Deus conosco. Quer dizer, Emanuel, Deus conosco. Imagina só, Deus com ele, em homem, em carne, na pessoa de seu filho Jesus. E ele, Filipe, fala assim, ó, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra o Pai, o que basta. Bom, tá bom, você nem tem muita explicação. E o que Jesus respondeu para Filipe? Tal como Filipe, todos os mesmos, menos na maior parte, querem ver Deus, mas na sua maioria rejeita a única maneira de vê-lo, que é por meio
de mim, de Jesus. Vocês querem ver Jesus? Quer ver o Pai? Aceita, vê a mim. Quem vê a mim vê o Pai. Ao 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tende conhecido, Filipe. Quem me ver a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha o diálogo que eles tinham, conversa. É a mesma coisa que tivesse aqui, aquela tem uma pergunta ali, outra pergunta, do que Jesus respondendo. Não há um bom entendimento sobre Jesus Cristo, até que o Pai seja reconhecido, realmente aceito. Que ele diz no começo: credes em Deus, crede também em mim. Mas eles queriam crer em Deus, não criam nele, então não valia nada. E isso vem arrastando até os dias de hoje, e vai para esse mundo afora, para até o futuro. Quanta vez o meu pai falava: eu creio em Deus, mas as obras, o resultado, é de pessoa que não cria, só crê que Deus é grande, Deus existe, e não é assim. Muitos pensam assim: eu creio em Deus. Não, se não crê no Filho, não tem salvação, ele disse. Quem me vê a mim, vê o Pai. A mesma encarnação de quem é o que o Messias seria. Se queremos saber o que Deus é, só temos que olhar para o Filho. Quer olhar para Deus? Quer ter Deus na sua vida? Quer ter a proteção de Deus? Tem o Filho. É claro que Deus, ele é misericordioso. Não vê que ele manda sol para o mundo todo, para os que amam ele e os que não amam, para os que são filhos e os que não são filhos. Toda criatura de Deus, mas filho de Deus é o que aceita Jesus. Ao 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Que Jesus está dizendo: não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O que é? A chave é crer. Não é? Fala que Pedro, ele tem o Evangelho diz, a Bíblia diz, ele tem a chave. Não é Pedro que abre a chave do céu. Quanta vez, porque pequeno eu não entendia certo. Pedro, ele é o chaveiro, ele que abre o céu. E não é. Alguém responde: por que fala isso de Pedro? O que Pedro tinha? A chave. E essa chave está passando. Era o Evangelho. Quando nós pregamos para alguém, é como se eu tenho a chave. A chave está aqui, o Evangelho, a palavra de Deus, que pode abrir a entrada no céu de uma pessoa. A pessoa pode aceitar Jesus. É essa que é a chave, o segredo. E o segredo dessa chave, abrir essa porta, não é fácil. Mas é crer. Não é pelas obras. Ele disse: as palavras que eu vos digo, ele disse assim, não digo de mim mesmo. Jesus falando para eles. As palavras que saíram da boca do Mestre são em realidade as do Pai Celestial. Ele estava em tanta harmonia, o Filho com o Pai. Por isso que ele falava, ele tinha autoridade. Ele falava: eu estou no Pai, o Pai está em mim. O Pai faz tal pelo Espírito Santo. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. De novo aqui ele coloca a fé como o vínculo e Jesus como
objeto. A fé como um vínculo. O objetivo é Jesus. O alvo é Ele. Você não pode desviar o alvo de Jesus. Nós temos que estar preparados. O mundo deveria estar preparado para o dia da morte. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Se morrer dessa vida que vai levando o mundo, as pessoas, depois não adianta. Depois que fechou os olhos, ele vai no lugar que ele escolheu. Não é que ele escolheu. Todos pensam que vai para o céu. Olha, irmãos, eu já falei, quando eu morava lá em Bauru, morria assim, aquele Robertinho, morreu aquele que estava na Praça é Nossa, que eu não gostava nem ver aquela piada. Morria não sei mais quem, morreu o Mariozan, morreu nos que depois falava, Robertinho e Mariozan tá tocando lá no céu, o Mariozan tá tocando quadrilha lá no céu. Que céu que é esse, gente? Não é um absurdo? Isso que é incredulidade total. Então a pessoa vive nesse mundo, vive como ele quer, goza ao máximo deste mundo, peca à vontade, morreu, descansou, foi para o céu. Mas está redondamente enganado. Então que céu que é esse? Que você não vê ninguém falar que foi para o inferno. Ele pode ser ruim quando é vivo, morreu, ele é bom. É abrir os olhos das pessoas. Jesus abriu os olhos. Mas a fé não é de todos. A pessoa não acredita. Depois lá ele vai crer como aquele rico. Não é por causa de ser rico, porque não aceitou Jesus. E o mendigo. Ele está até hoje aclamando lá no sofrimento. E ele lembrou da família dele. Está em Lucas. Acho que é Lucas 19, 16 ou 18. Ele está lá. Ele está lá. Até hoje. Não é que ele clamou aquele dia, a Bíblia está registrado. Então ele disse aqui, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Aqui ele mostra o nível que teria que ser evidentemente óbvio para todos, incluir a observação presente também, para todos observar bem, quando ouve, mas o ouvido da fé, os olhos da fé. Nós não estamos perdendo tempo. Para o mundo é para estar perdendo tempo. Deixar de muitas coisas, deixar do vício. Deixa dos vícios que é difícil. Hoje o Luiz Fernando falou para mim, perdi muito tempo na minha vida, era para estar bem hoje. Por quê? Porque eu só bebia. Só queria saber de beber e ficar aí deitado por aí. Depois que acorda, e a pessoa vai se aproveitando. Deus te dá vida, vai vir, vai aproveitando, vai gozando. Mulherada, companheirada, orgia, só quer divertimento, só quer festa. Nada com Deus, nada de servir a Deus. Os cultos, sabe que um culto é importante para ouvir a palavra de Deus, lugar de entregar a Cristo, enquanto é tempo. Amém? Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, agradecemos por esta oportunidade que Tu nos tem concedido, agradecemos pelos visitantes que vêm entre nós, que voltem mais vezes. Pedimos, ó Pai, em favor daqueles que não vieram, aqueles que estão afastados, afastando em fraqueza, que Tu esteja, através do Teu Espírito, levantando cada um da sua fraqueza. E aqueles também que estão no leito de enfermidade, que Tu esteja curando, se for da Tua vontade, se forem servidos. Pai, que possamos estar aqui sexta-feira novamente. Desde já pedimos em favor do pregador, o irmão Cidinho, que ele fale de acordo com a Tua vontade, que traga o recado que Tu colocas no coração dele para nós ouvir, para a igreja e para os visitantes. E nos dê uma boa noite. E aqueles que estão enfermos entre nós, aqueles também que não são cristãos, que não fazem parte desse corpo, que está enfermo. Pedimos, Pai, em favor da irmã Rosinha e agradecemos pela recuperação dela. Pedimos, Pai, em favor também da irmã Francelina, que está junto de nós.
Pedimos em favor da irmã Rosa também na situação dela. Pedimos em favor do irmão Félix. E também, Pai, pedimos em favor do Bastião Garcia. Tu conheces essa pessoa, esse coração, que se for da tua vontade, do teu propósito, que sara ele da enfermidade, dê sabedoria aos médicos. Pedimos em favor da esposa dele, a Dona Santa, e a irmã Sônia, o Guerini, e toda a família. Que eles possam, Pai, um dia vir nos visitar e ouvir a tua palavra, saber que tu é Deus de todos, só que tu não é pai de todo. É preciso que aceita o teu filho Jesus, que o teu Espírito trabalhe no coração dessas pessoas. E nos dê uma boa noite, de acordo com a tua vontade, em nome do teu filho que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Alguém gostaria de manifestar a fé? Esteja à vontade. Se alguém entendeu a mensagem, manifesto. Eu aceito Jesus, ou aceitei Jesus. Se não, vamos louvar a Deus. Qual é o hino?